Patrícia na harmonização, a Paula nas vibrações e a prece final é o Paulo. Depois a gente passa para vocês, meninos, Fabiane e Roger, a nossa tabelinha, tá bom? Posso começar? Espera, deixa eu fazer a prece. Olha que ansiedade faz com as pessoas. Tô Como vendo. diz minha mãe, Vamos lá. quem tem pressa come cru. Pois é. Minha mãe fala isso. Vamos lá, meninas e meninos. Vamos lá. Então, vamos elevando os nossos corações, os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo mais uma vez essa oportunidade bendita de estarmos juntos nesta aula maravilhosa que a Luzia preparou para nós. Pedimos à espiritualidade querida que a envolva com todo o seu amor e toda a sua luz, para que esse conteúdo seja passado brilhantemente, como em todas as aulas dela. Agradecemos mais uma vez a Deus a oportunidade de estarmos juntos. E pedimos a Ele e à espiritualidade amiga que envolvam a Patrícia na leitura de harmonização. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Jesus. Agora pode, né? Agora Boa noite, pode. cheguei atrasada, desculpa. Boa noite. Boa noite. Vinha de Luz, Emmanuel, 19. Executar... Fala um pouquinho mais alto, amadinha, por favor. Ah, tá. Vinha de Luz, Emmanuel, tá bom assim? Tá ótimo. Tá. 19. Executar bem. E ele lhes disse, não peçais mais do que o vós está ordenado. João Batista, Lucas 3:13. Aí, pronto. A advertência de João Batista, massa inquieta, é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo, sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis, desafiando o espírito eterno. O programa individual de trabalho da alma, no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é lei soberana. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente ou recolher-se à proteção de terceiros, na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhes são próximos. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Emmanuel. Pedir só um pouquinho de paciência, Paty, para pedir que vocês desliguem os microfones. Está dando bastante interferência. Só deixa a Paty com o microfone aberto. Fala, Paty, o que você entendeu desse texto? Eu achei esse texto assim tão rico, sabe? Vários aspectos, né? A gente, ser humano, a gente sempre está aquele negócio de querer mudar o mundo, não sei o quê, que o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, e a gente não consegue nem cuidar da vida da gente, não consegue nem cuidar da família da gente e fica querendo mudar uma nação, né? Começa esse negócio por aí, né? E aí é o que está falando, né? Primeiro você, que nem uma criança, né? Pegar uma criança de 6 anos de idade, vai colocar ela no ensino médio, não vai dar muito certo, né?
tem que passar lá pelo ensino fundamental 1, 2, até chegar no ensino médio, né? E a gente espiritualmente é a mesma coisa. Se Deus está dando coisinhas pequenas, é o que a gente tem capacidade de fazer, né? Exato. É isso mesmo. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa leitura? Quer completar? Tem um microfone ainda aberto que eu estou ouvindo o som do fundo. Vou pedir para, por favor, desligar. Yara, você quer que eu desligue o meu? É o seu que está com televisão ligada ao fundo? A Cida está com o fone ligado, não sei se é ela. Tá. Parou. Então era assim. Ok. Vamos lá. Alguém mais quer falar sobre esse texto riquíssimo? Então, vamos lá. Emmanuel é muito sábio naquilo que ele diz. E eu vou começar com o que ele disse para Chico Xavier. Chico Xavier perguntou para ele, mas o que eu tenho que fazer? Como eu tenho que conduzir isso? E ele respondeu para o Chico Xavier, disciplina, 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 disciplina. Então, o que é importante para nós? Nós viemos para a Terra e temos uma função a cumprir, tanto profissional, como na escola, como na nossa casa. Nós todos temos uma tarefa a cumprir. Nós temos que começar cumprindo as tarefas que já estão designadas para nós. Não adianta querer a gente pular isso. Enquanto eu não resolver essas coisas, elas vão continuar voltando para o meu colo. Então, eu preciso começar a me disciplinar, a ter um planejamento e cumprir com as tarefas que me são designadas. Essas tarefas, elas sempre vêm com a mãozinha do nosso Criador, porque são normalmente as tarefas que a gente precisa para evoluir, para aprender, para corrigir as coisas que fizemos errado ou deixamos de fazer em vidas anteriores. Então, essas tarefas nos pertencem, sim. Façamo-las primeiro, façamo-las com amor, façamo-las com o nosso melhor, com o melhor que a gente tem dentro do nosso coração e da nossa mente. E antes de mais nada, nos preparemos, estudemos, procuremos entender o que cada tarefa significa. Por que essa tarefa veio para mim? O que será que eu tenho que aprender com isso? Observar as características que cada um de nós tem é importante. Quando eu observo as coisas que eu faço, eu começo a perceber quais são as tarefas que me foram designadas. Então, eu começo a perceber se eu não tenho paciência, se eu sou reclamona, se eu penso só em mim. As coisas que são mais constantes na nossa vida são as coisas que nós temos que mudar. São as coisas para as quais nós precisamos dar atenção, o estudo, a disciplina e o amor. Então, esse texto, ele contém uma sabedoria enorme, porque ele vem mais uma vez nos ensinar que cada um de nós tem uma tarefa, cada um de nós tem uma ocupação, como diz o tema da nossa aula de hoje. Então, pensem sobre isso, pensem em vocês mesmos individualmente, naquilo que vocês percebem. Por exemplo, às vezes a gente diz, gente, isso só acontece comigo, não é a primeira vez. Por que comigo? Não é por que comigo. O que eu tenho que aprender com isso? Se está acontecendo várias vezes comigo uma mesma situação, é porque eu ainda não aprendi. É porque eu não entendi naquilo que eu preciso trabalhar, na tarefa que me foi designada. Então, é simples, não é difícil. A Luzia vai falar bastante para a gente sobre isso hoje, e é isso. Eu acho que o principal desse texto é isso, é a gente se dedicar à nossa tarefa. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa ou perguntar mais alguma coisa? Nossa, eles não tem nada. Puxa vida, Lu, eles estão muito quietinhos. Então, eu vou pôr eles hoje para agitar. Vamos lá. Então, bola passada para você, Lu. Então, o tema da harmonização realmente foi o
o início, né, o ponto inicial da lição de hoje, que é o Livro dos Espíritos, as questões 558 até 648. E o Allan Kardec foi a fundo, né, questionando os espíritos sobre ocupações e missões e depois sobre os 3 reinos. Antes de eu começar, vai ter 6 enquetes espalhadas na aula, tá? Eu acho que nós já fizemos uma vez umas enquetes com ele, não foi, Yara? Foi. Então, eles já Foi. sabem como é que é. Então, vocês têm que ficar ligados, né? Então, se de repente tiver que ir no banheiro, leva o celular, leva o computador, porque numa dessa vai ter Deixa a câmera fechada. Por favor. E aí vai ter que responder. E como eu sei o total de alunos que estão presentes, então ele vai completar a enquete quando todos tiverem colocado as respostas, ok? Então, vamos lá. Então, a gente começa com o significado de ocupação. Então, o Kardec faz questionamento para os espíritos e acaba colocando 2 palavras, né, que às vezes para nós parece que estão muito próximas, né, que é ocupação e missão. Então, o significado de ocupação é a ação ou efeito de ocupar. Isso é o dicionário, né, que nos ajuda aí no significado. Trabalho, afazeres com que nos ocupamos. Emprego, profissão, ofício, modo de vida, são todas ocupações que nós temos. E aí é o significado de missão. É o encargo, poder dado a alguém para fazer alguma coisa. Aí a gente vê que tem uma coisa mais importante nessa missão, né? Obrigação, compromisso a cumprir uma função, uma ocupação para o bem. Então, não é só uma simples ocupação, tem uma missão, tem um objetivo a mais. Então, chegamos na primeira enquete. É correto dizer que todos os espíritos têm ocupações a desempenhar? Então, cadê a minha enquete aqui? Deixa eu compartilhar com vocês. Vocês já estão vendo? Podem escolher uma das alternativas e enviar, por favor. Vocês estão vendo? Eu estou vendo, mas não estou conseguindo preencher. Estamos vendo. Está conseguindo colocar a resposta? Eu estou vendo, não. mas não consegui colocar a resposta. Não dá para preencher. A gente vê, mas não dá para preencher. Então, pode ser que também. essa tenha sido um problema que eu fui fazer um teste com a Yara, pode ter sido isso que deu o problema. Então, como eu sou nova no esquema também de enquete, vocês escolham aí a alternativa, né? É correto dizer, né, que todos os espíritos têm ocupações a desempenhar. Vocês respondam para vocês mesmos, que depois a gente vai... Eu acho que na segunda enquete vai dar certo. Então, eu vou interromper compartilhar só para fechar o compartilhamento, tá? Então, é correto dizer que todos os espíritos têm ocupações a desempenhar? Quem acha que é sim, coloca a mãozinha levantada aí. Vamos ver se a gente consegue responder por assim, só para vocês terem uma participação. Nossa, quanta mão levantada, Jesus! Eu não estou achando a mão nesse Zoom, peraí. Cadê onde está a mão nesse Zoom, gente? É a primeira vez que eu coloca qual é a sua resposta no bate-papo que eu vou saber. Beleza. Nossa. Então, acho que a maioria deu sim, não é isso? Eu não estou conseguindo dar aqui. Pode baixar a mão? Não, senão você escreve no bate-papo que está valendo também. Ok. Tá achei. Beleza, então pode abaixar a mão. Então, vamos ver o que... podem abaixar a mão. Vamos ver aqui o que os espíritos responderam para Kardec. Sim, os espíritos têm ocupações e missões a desempenhar. A ocupação refere-se ao próprio espírito, então é a minha ocupação enquanto espírito. A missão vai trazer algum benefício além da pessoa, mas também para os outros indivíduos. Então, os espíritos já começam a explicar aqui, para o Kardec, que a ocupação refere-se a mim, enquanto indivíduo espiritual.
E a missão refere-se a mim também, mas refere-se a outras pessoas que estão ao meu entorno, ou que eu tenho algum compromisso no plano espiritual que eu tenho que auxiliar, certo? Então, vamos para frente. Além do trabalho de se melhorarem pessoalmente, incumbe-lhes executar a vontade de Deus, concorrendo assim para a humanidade do universo. Então, tem sempre, eu não vou ter a minha ocupação porque eu quero, tem sempre uma orientação para essa ocupação ou para essa missão. Nunca é o que eu quero, é aquilo que é preciso ser feito para a minha evolução e para o universo, porque eu sou parte dele. Então, eu tenho que entender que eu sou importante na composição do universo. Quantas pessoas estão envolvidas no meu entorno? Com quantas pessoas eu interajo? Quantas pessoas eu acabo influenciando de uma maneira ou de outra? Então, é importante a gente saber que isso, a gente é inserido no universo. Nós somos importantes para o universo. Trabalhar para a obra geral da criação. Nós trabalhamos para a obra geral da criação. E aí, quando a gente vê que essa ocupação, a gente sempre pensa nesses espíritos mais evoluídos, né, que vieram realmente com uma missão muito, muito importante, e a gente se acha fala assim, nossa, eu sou tão pequeno diante disso, mas nós temos essa importância. Isso é importante, a gente entender isso. A ocupação dos espíritos é contínua, mas essa ação nada tem de penosa, uma vez que não estão sujeitos à fadiga nem às necessidades próprias da vida. Ou seja, é um trabalho diferente, mas é importante você ter em constante atividade, tanto aqui no planeta, né, como no plano espiritual. Caridade pelo trabalho. É importante a gente trabalhar. E no plano espiritual, a gente trabalha também, continua trabalhando para a nossa evolução e para a evolução dos outros. Então, é a caridade. Espíritos inferiores e imperfeitos também desempenham funções úteis no universo, embora não se apercebam disso. Todos os espíritos têm deveres a cumprir. Eu tenho dever a cumprir para o meu processo evolutivo e para os demais, e para a composição do universo. E aí tem uma historinha, todos leram o Nosso Lar, né? Vão lembrar, quando o André Luiz foi ter uma reunião, né? E lá era uma reunião em conjunto, ele tinha uma senhora ao lado, então, uma senhora que acompanha o André Luiz à entrevista, e solicita autorização para servir de guia aos 2 filhos ainda encarnados. Mas não obtém êxito, pois não se empenhou nas várias tarefas a que foi conduzida. Vocês estão lembradas dessa história, dessa parte do livro? Sim. Sim. Era preciso aprender a servir primeiro. E ela não apresentou a quantia de bônus hora necessária. Vocês lembram que eu não me lembro agora, me fugiu o nome desse... Lísias? É. E aí ele falou assim, olha, nós oferecemos esse trabalho, aí a senhora não se adaptou. Nós oferecemos esse outro trabalho e a senhora não se adaptou. Aí oferecemos esse outro trabalho e a senhora não se adaptou. Então, tá difícil, né? Então, ou seja... E aí ele falou, a senhora só tinha 304 bônus horas em 6 anos de colônia. Aí eu fui fazer uma conta, eu falei assim, quanto será que ela trabalhou esse tempo todo, né? Então, por mês, por ano, ela trabalhou 50 horas. E por mês ela trabalhou 4 horas. Gente, é muito pouco. Você tem a grande oportunidade para poder aprender, para poder evoluir, né? E aí, na hora que ela queria auxiliar, ela não tinha se auxiliado, né? Ela não tinha conseguido trabalhar no seu processo de evolução, né? Porque a gente só trabalha, o trabalho vem para a gente poder aprender e assim evoluir. Os espíritos devem percorrer todos os graus da escala evolutiva para se aperfeiçoarem.
Assim, todos devem habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas. Isso a Yara falou na harmonização, a importância do estudo. Mas não é só o estudo relacionado ao espiritismo, é o estudo de tudo, é a gente se informar, a gente se manter atualizado dos assuntos, de tudo. Há, porém, tempo para tudo. Se hoje eu estou encarnado e sei da importância do estudo, então eu vou atrás da informação, eu vou atrás desse auxílio, dessa orientação através do estudo, né? Do conhecimento. E a experiência e o aprendizado que um espírito está passando hoje, um outro já passou e o outro ainda passará. Por isso que é importante nós sempre estarmos abertos para poder compartilhar as nossas experiências, porque a nossa experiência auxilia aquele que está passando ou que vai passar ainda, porque serve de exemplo. E aí, segunda enquete, que se Deus quiser vai dar certo. Há na erraticidade espíritos que não se ocupam de coisa alguma? Então, vamos lá. Enquete. Deixa eu aqui. Espera aí, interromper. Eu até fechei a minha câmera, porque ninguém pode ver os movimentos que eu estou fazendo com a cabeça. Vamos lá, que eu acho que essa vai dar certo. Está aparecendo? Sim. Sim. Ah, vocês estão respondendo, então está dando certo. Beleza. Sim, eu já enviei. Beleza, obrigada. Tem que ter 20... Então é isso mesmo, Lu. Já enviei, deu certo. Está dando certo agora, que bom. Está quase chegando, deixa eu ver. Acho que tem mais uma pessoa que não respondeu. Ah, já foi. Agora sim. Então tá. Então, há na erraticidade espíritos que não se ocupam de coisa alguma, então eu vou encerrar e vou compartilhar o resultado. Vocês estão vendo o resultado? Então, sim. 22 pessoas responderam sim. Sim. E uma pessoa respondeu não. Então, vamos lá. Sim. Há espíritos que não se ocupam de coisa alguma, conservando-se totalmente ociosos. Esse é um estágio temporário. A pessoa que respondeu não, tem alguma coisa para discutir aqui? Ou se conformou? Entendeu por que tem que se ocupar? Sim, fui eu que falei. Uhum. Eu acho que a palavra erraticidade que me pegou ali, eu falei, pô, erraticidade tá, né? E aí eu entendia que às vezes a gente acha que não está fazendo uma ocupação, mas está, né? Aí eu coloquei, mas eu entendi que pode ser um estágio temporário, né? Eu acho que independe se você está encarnado ou desencarnado, o trabalho, ele está sempre, a ocupação, ele está sempre presente, né? Então, ele vai estar sempre presente, tanto quando eu estiver encarnado, como não. Sim, ok? Sim. Ok. Sim. Cedo ou tarde, o desejo de progredir os impulsiona para uma atividade, tornando-os felizes por se sentirem úteis. É o caso daquela senhora no nosso lar, né? Ela não foi, vamos dizer assim, por bem, né? Ela não aceitou aquela oportunidade que a espiritualidade estava dando para ela poder trabalhar, ela foi seletiva, ela foi, esse trabalho não agrada, esse trabalho não combina comigo, tal. E aí, quando ela foi pedir a oportunidade para poder auxiliar os filhos, aí falou assim, olha, não vai dar, né? No momento não dá, porque você não está preparada para poder ajudar ninguém, você precisa se ajudar primeiro, né? Então, ela vai cedo ou tarde, né? No caso, tarde, né? Mas nunca é tarde, né? Porque a gente é espírito eterno, então temos muito tempo aí para poder aprender. Então, no caso dela, foi essa situação. A gente não conhece, acho que ninguém nessa turma conhece alguém que seja assim aqui na Terra, né?
A gente não conhece ninguém que só pensa em si próprio, que não quer ajudar os outros, e quando dá a primeira dor de barriga vai pedir socorro. Quase não tem isso. Tem um monte. Não tem, né? Não tem, aqui na Terra não tem isso. Nós todos somos perfeitos. Nossa. Espíritos mais evoluídos ocupam-se de coisas úteis ao progresso dos povos e dos indivíduos. Então, isso porque são os espíritos mais evoluídos, eles se ocupam além do seu processo evolutivo. Eles continuam evoluindo, eles já estão no outro patamar, mas eles continuam trabalhando. Os espíritos da ordem mais elevada, nada mais tendo a adquirir, entregam-se a um repouso ou têm ainda ocupações? Uma enquete, essa não é só para o Kardec perguntou para os espíritos, né? Tudo bem, olha, eles já evoluíram, já são espíritos crísticos, já estão lá de boa, então eles já ficam lá na nuvenzinha, tranquilos, será que é isso? Aí os espíritos vêm e respondem: que querias que eles fizessem por toda a eternidade? A eterna ociosidade seria um suplício eterno. Se Deus continua eternamente criando, como é que nós, filhos deles, vamos ter ociosidade? Vamos parar. Se ele continuar criando, ele vai precisar de nós para continuar com o seu projeto de criação. Então, não tem trabalho para sempre. E aí, continua perguntando. Oi? Qual é a natureza de suas ocupações? Kardec pergunta e os espíritos respondem: receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las por todo o universo e velar pela sua execução. Então, eles recebem a ordem, vocês vão ter que fazer tal coisa. Ele vai transmitir para aqueles outros espíritos que estão juntos nesse processo e para cobrar a execução. Alguma dúvida até aqui? Então, vou seguindo. Então, vamos para outra enquete. As missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem? Então, vamos lá. Interromper. Deixa eu ver a outra. Aqui. Iniciar. Então, as missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem? Vamos lá, respondendo. Ainda falta alguém? Falta alguém. Alguém? Alguém, é. Somos agora em 24, né? Sim. Falta mais um responder, gente. Só falta um serzinho humaninho. Bom, eu vou seguir para não ficar muito tempo parado. Ok. Então, vamos lá, encerrar, compartilhar resultado. É legal quando não dá 100% a mesma resposta, porque aí vira uma dinâmica boa. As missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem? 18 responderam que sim e 5 responderam que não. Então, vamos ver qual é a resposta da espiritualidade. Sim, não existe missão para o mal. Então, lembra no começo que a ocupação é relacionada ao indivíduo e a missão é relacionada ao indivíduo e a um compromisso que ele tem com a humanidade, com outras pessoas. Então, a missão é sempre para o bem, tanto para os encarnados como para os desencarnados. Nós temos em nosso currículo espiritual certas atividades que poderiam ser chamadas de missão, isto é, algo que nos comprometemos a fazer quando encarnássemos.
precisamos nos conscientizar que essa atividade nos foi programada para a nossa elevação espiritual ou resgate de antigos débitos do passado. As pessoas que responderam não conseguiram entender a diferença da ocupação e da missão? Ficou alguma dúvida? Oi, é a Sheila. Oi, Entendi. Sheila. Eu confundi mesmo as duas coisas. Eu fiquei confusa. Agora eu entendi. Porque missão... Tem diferenças. Mais na frente vai falar que a ocupação ela pode ser boa ou má, porque só depende de mim, e aí que caminho que eu estou trilhando? Né? A missão não, já é um comprometimento. Agora, será que a pessoa que tem a missão pode cair? Aí, mais à frente, a gente vai ver. Pensa assim, a missão é uma coisa que eu tenho que fazer em prol de mais pessoas. A ocupação é responsabilidade minha com relação às minhas atitudes e tarefas. Então, na verdade, para eu fazer para as pessoas é sempre fazendo o bem, não é isso? Sempre. É a missão de fazer o bem, é isso? Sempre. Tá. E a ocupação é a minha ocupação para mim mesma, né? Para eu me ajudar, né? Como espírito para a evolução. Isso. A sua ocupação, essa missão para o bem pode ser uma ocupação, né? Porque é uma coisa que vai te ajudar, né? Vai te ajudar, né? Vai ajudar primeiro a você, porque a ocupação, a missão, ela ajuda você primeiro e depois ajuda os outros, né? Isso. A ocupação é uma coisa mais individual. Luzia, é a Cida. Oi, Fábio. Fica mais fácil, talvez, para as pessoas compreenderem, não sei se eu estou errada, você me corrija, por favor. A missão, ela é algo que é sempre dada pelo mais alto, porque nós nos comprometemos, né? Óbvio, concordamos e viemos, mas a missão é algo dado pelo mais alto. Então, se é dado pelo mais alto, para o nosso bem, para o bem do nosso entorno, da humanidade, nunca poderia ser ruim, né? O problema é que nós desviamos, como você falou, nós ou não a cumprimos, porque deixamos os nossos defeitos que já carregamos, né, há vários séculos e séculos prevalecerem, ou porque, enfim, normalmente é uma decisão. Então, eu acho que talvez para clarificar, a missão é sempre dada pelo mais alto, é sempre algo que nós nos comprometemos porque aprendemos lá na erraticidade, enfim, que aquilo seria importante para a nossa evolução e para o nosso entorno. Então, nunca poderia ser ruim. Nós é que desviamos, né? Nós imperfeitos. Não sei se eu estou correta, Luzia, e se clarifica um pouco mais, né? Não, eu acho que é esse o caminho mesmo, mas o importante é que o que a gente tem que entender que seja mais do alto, né? Que seja uma missão mais do alto, é que quando a gente está no plano espiritual, essa conexão com o mais alto acontece. Logicamente, a gente não encontra Jesus, porque a gente ainda é um espírito inferior, mas essa missão que vai chegar de Deus para os espíritos evoluídos, e os espíritos evoluídos vão passando para os outros para executar, então chega até nós, né? Então, não é que a gente... Eu só estou explicando porque, de repente, a pessoa fala assim, eu desencarnei e já vou encontrar os espíritos superiores. Ainda não. Estamos nesse caminho, né? Mas essa conexão, esse empenho, esse trabalho, esses caminhos que a gente tem que percorrer, são todos passados por ele. São todos passados pela espiritualidade superior. Mas é por aí mesmo. E vamos contribuir com essa... A Cida contribuiu, e é por aí mesmo que isso faz a aula ficar mais dinâmica, gente. Obrigada, Cida. Os gêneros das missões são muitos e variados. Então, a gente não fica pensando que só o Chico tinha uma missão, só o Divaldo tinha uma missão. Será que a gente só consegue enxergar nessas pessoas que estão muito em destaque? É por aí que a gente não deve olhar. As missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem. O missionário é todo aquele que se entrega com totalidade na tarefa do amor.
é aquilo que a Viviane falou da ocupação do bem, né? Da missão do bem. Na obscuridade da estrada ou nas áreas da filosofia e da religião. Então, olha só como é amplo, né? E o missionário é aquele que se envolve mesmo, né? É aquele que se entrega para esse trabalho. Todos nós podemos ser missionários, independente do qual missão, do qual ocupação nós temos. O missionário é aquele envolvimento total que você tem com a ação. Traz a consciência do seu dever de servir além e acima de qualquer circunstância. Então, nisso, assim, a gente pega o exemplo do Chico, do Divaldo, que são pessoas que se envolveram a vida inteira nesse processo, né? Mas nós também podemos nos envolver, dando o nosso melhor, o nosso tempo maior. Quarta enquete. A quem são confiadas as missões mais importantes? Então, vamos lá. Interromper. Quarta. Iniciar. Então, a quem são confiadas as missões mais importantes? Todos nós, independente do estágio evolutivo, temos... Deixa eu ver aqui que está... Eu não estou conseguindo ver. Vocês estão conseguindo ver a pergunta toda, então, né? Sim. Não, só consegui ver a primeira pergunta. As missões são confiadas aos espíritos que Deus julga? Você não está aparecendo tudo? Para mim apareceu, já até respondi. Também. Eu não consegui ver, desculpa. Eu não consigo... Ah, saiu até... Então, a primeira alternativa é todos nós, independente do estágio evolutivo, somos capazes de fazer as missões. E na outra, as missões são confiadas só aos espíritos que Deus julga que pode realmente cumprir essas missões. Então, é se todos nós ou só alguns espíritos? Essas são as questões. Então, para mim não está aparecendo. Como é que eu respondo, então? Você acha que são todos nós ou só alguns espíritos? Só alguns espíritos, a dois. Então, você escreve isso no bate-papo. Tá bom. Para mim também não está aparecendo e eu também concordo. São só alguns espíritos. Vou escrever aqui no bate-papo também. Então, são 2 que não estão conseguindo. Nós somos em 24. Então, falta só mais um. Posso responder só 2, né? Tem, só 2, isso. Pronto, já fiz. Beleza. Todos conseguiram? Só a Naira e a Viviane que não? Sim. Então, eu vou encerrar aqui. Compartilhar resultados. Vocês estão vendo? Então, 12 colocaram que todos nós e 9 que colocaram que são confiados a alguns espíritos específicos. Então, vamos... Deixa eu interromper aqui. Deixar. Vamos ver, então, o que os espíritos respondem para Kardec. As missões relevantes são confiadas aos espíritos que Deus julga capazes de cumpri-las. Os livros da codificação, por exemplo, foram obras de uma pleiade de espíritos superiores, preparados e comprometidos com a divulgação da doutrina espírita. Então, no caso da doutrina espírita, era um compromisso muito importante, né? Então, fez um conjunto de espíritos que ficaram comprometidos em ajudar o Kardec na codificação. Então, Deus julga capazes, escolhe aqueles que sabe que vai ter uma missão importante e que eles não vão cair. Estando encarnados ou desencarnados, são eles incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos. Mas aí fica no ar assim, mas será que Deus escolhe, mas a gente tem o livre-arbítrio? Será que não pode dar um problema aí? Vamos ver mais à frente. Dentro de um círculo de ideais mais ou menos amplos,
e especiais e de velar pela execução de determinadas coisas. Então, esses missionários, eles se comprometem com tudo isso. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram como guias e protetores, dirigi-los dando conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Quem serão esses aqui, hein, gente? Que a gente já falou em outros momentos. Quem pode falar aí? Quem serão esses que nos velam, que nos acompanham? Os espíritos familiares ou os espíritos protetores. Exatamente. Então, eles são espíritos missionários também. Existem tantos gêneros de missões quanto as espécies de interesses a resguardar, tanto no mundo físico como no mundo moral. A gente sabe que tem uma infinidade de problemas aí, né? Então, esses missionários são chamados para poder auxiliar nesse processo evolutivo de todos nós. E o espírito se adianta conforme a maneira pela qual desempenha a sua tarefa. Então, ele também está em processo evolutivo, que ele vai precisar se adiantar. Para isso, ele se coloca a serviço, se coloca em ocupação e missão. Os espíritos se ocupam com as coisas do nosso mundo de acordo com o grau de evolução em que se acham. É lógico que vai ser dada a missão ou ocupação de acordo com a capacidade. Os superiores se ocupam com o que seja útil ao progresso. Os inferiores se ligam mais às coisas materiais e delas se ocupam. Então, eles têm ocupações, os espíritos inferiores. A ocupação, ela pode ser positiva ou negativa. Então, como ele vai depender dele mesmo, então a escolha da ocupação pode ser a positiva ou a negativa. A missão é sempre positiva. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa. Então, quando alguém desencarna, principalmente na Igreja Católica, o que eles falam? Descanse em paz. Não é verdade? Eles falam isso, descanse em paz. A gente que já consegue entender um pouco mais, a gente sabe que esse trabalho ele continua, que o espírito ele só deixou o corpo físico, ele vai continuar em processo de ocupação, de missão, de evolução. Que seria uma eterna e fastidiosa inutilidade, ficar fazendo absolutamente nada. Suas atribuições são proporcionadas ao seu grau evolutivo. As luzes que possuem, a sua capacidade, experiência e o grau de confiança que inspiram ao Supremo Criador. Então, eu me lembrei agora, vocês leram o livro Voltei, não é? E no livro Voltei, quando o pai encontrou a filha na espiritualidade, viu que a filha estava cheia de luz e ele não tinha nenhuma, ele falou assim, meu Deus, e agora? O que é isso? Né? E o quanto que a filha tinha evoluído, trabalhado, feito as suas ocupações e as suas missões. Então, essas luzes vão depender do nosso envolvimento nesse processo de trabalho. No Livro dos Espíritos, ele comenta que se houver falência da missão, lembra aquilo que eu falei lá atrás? Então, Deus escolhe para ter uma missão importantíssima. E aí o espírito não completa essa missão. O que acontece? Se houver falência da missão, terá que retornar à tarefa, sendo essa a punição. Vai ter que fazer de novo. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Então, se ele não fez a missão e ainda se comprometeu com mais alguma coisa, vai ter que buscar os seus erros para conseguir acertar as coisas.
é a lei de ação e reação. Isso lembra o Napoleão Bonaparte, lembra naquela outra aula que eu comentei? Que ele foi um espírito, que ele veio com aquela missão de transformar a França, de introduzir, de poder organizar, que estava precisando que fosse organizado. E o que aconteceu? Ele fez uma parte, mas quando o orgulho foi maior do que aquele grande objetivo que ele tinha, ele foi preso, né? Ficou lá, e aquilo que ele fez de bom para a França ficou, mas ele poderia ter feito mais, né? Então, ele não fez, ele não cumpriu, então ele sofreu as consequências. Nem favores, nem privilégios que não seriam o prêmio ao mérito. Tudo é medido e pesado na balança da mais estrita justiça. Somos todos filhos de Deus, a justiça é igual para todos nós. Ele é espírito mais evoluído, teve uma missão e ele não cumpriu, vai passar por todo o processo se nós tivéssemos a mesma situação. A ocupação ela é contínua. Cada espírito tem no espaço a sua vocação e a segue com facilidade. Cada um encontra seu lugar no universo. Então, a sua vocação são os talentos que a gente vai desenvolvendo e vai acumulando e vai acrescentando à medida das nossas encarnações. Desde que a gente, a cada encarnação, vá procurando aprender coisas novas, tendo novas oportunidades de trabalho e de conhecimento. Porque lembra que nós estamos falando que vamos passar por todos os processos de desenvolvimento, e para isso temos que nos inteirar de todos os conhecimentos. Vamos, então, para a quinta enquete. O espírito encarnado tem deveres com relação à obra geral, ou essa tarefa pertence aos desencarnados? Então, o espírito encarnado tem deveres com relação à obra geral, ou essa pertence aos desencarnados? Teve até já uma questão que a gente falou lá atrás. Vamos lá. Deixa eu colocar outra, qual é? Sumiu. Espera que eu vou colocar agora. Então, vamos lá. Vocês estão vendo? Deixa eu colocar, iniciar. Agora sim. Estão vendo? O espírito encarnado tem deveres com relação à obra geral, ou essa tarefa pertence somente aos desencarnados? Tem três opções: somente os desencarnados, somente os encarnados, ou tanto os desencarnados como os desencarnados, os desencarnados como os encarnados. De novo, eu só consigo ver. Você tá no celular ou você está no computador? Eu estou no celular. Talvez seja porque seja do celular, não sei dizer. Eu também não sei, deixa eu ver. Então, Vivi, nem abriu. Você acha que é os desencarnados, os encarnados ou os dois? Se você acha que é os desencarnados, coloca 1, os encarnados coloca 2, se você acha que são os dois, coloca o 3 no bate-papo. Tá legal. Foi. Tá, eu vou encerrar a enquete. Compartilhar resultado. Foi unânime. Foi, Vivi. Deu certo? Deu. Então, tá bom. Então, deu 100%. Vamos ver o que os espíritos responderam para Kardec. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, existem outras de importância relativa em todos os graus, concedidas a espíritos de todas as categorias. Não adianta a gente achar, eu não sou Divaldo, eu não sou Chico, eu não sou uma pessoa especial. É especial, somos todos especiais. Temos todos ocupações e missões de importância para o universo. Disciplina, nem vem, todo mundo tem que trabalhar. Exatamente. Cada encarnado tem seus deveres a preencher a bem do semelhante, desde o chefe de família a quem incumbe o progresso dos filhos.
até o homem de gênio que lança às sociedades novos germes de progresso. Então, vamos aqui falar as chefes e as mulheres, né? Então, vamos colocar tudo numa panela só, né? Porque é importante, né? Então, se a gente acha que nós somos mães, nós somos irmãs, nós somos filhas, e não temos a missão de amparar essas pessoas que estão ao nosso entorno, temos a missão de ajudá-los em todo o envolvimento, de todo o crescimento, como isso não é uma missão? Isso é uma missão importantíssima. Os filhos são confiados, os espíritos que vêm como nossos filhos, são confiados a nós de uma enorme responsabilidade. As pessoas que não têm filhos, mas que têm os parentes que têm uma responsabilidade grande, é a mesma coisa. É importante essa missão, e a gente encarar isso como uma responsabilidade. É nas missões secundárias que se verificam desfalecimentos, prevaricações e renúncias que prejudicam o indivíduo sem afetar o todo. Então, se de repente eu sou uma mulher, que eu me caso e que eu tenho um filho, e que durante essa missão de educar esse espírito, de orientar esse espírito, eu falho, aí eu falo assim, mas é uma missão pequena? Não, é uma missão que comprometeu você e outro espírito. Então, olha só. Então, é dada a ocupação e a missão para aquele espírito que acha que vai conseguir. Que, na verdade, todos nós somos capazes de tudo. Né? É importante que a gente esteja envolvido nesse caminho do bem, nesse caminho da evolução, nesse caminho de fazer a caridade, né? Para nós e para os outros. Dando-nos as mãos, alcançaremos a meta, que é para todos a perfeição. Todas as inteligências concorrem para a obra geral, qualquer que seja seu grau evolutivo. Cada qual faz isso na medida de suas forças, de seus talentos, de tudo aquilo que conseguiu de conhecimento nas outras encarnações. Esteja no estado de encarnado ou de espírito livre. Então, eu tenho missões e ocupações aqui e lá. Não aguarde que sua missão seja muito importante. Na maioria de nossas encarnações, estas parecem de pouca relevância para muitos, mas vital para todos nós. Somos todos pertencentes à família universal. Então, não podemos entender que dentro do meu núcleo familiar eu não sou importante. Eu não tenho uma missão de compartilhar, de ajudar, de fazer crescer todos aqueles que estão em volta de mim. Ou seja em casa, ou seja no trabalho, ou seja na vizinhança, no prédio, aonde quer que seja. Eu tenho que encarar a minha missão sempre como muito importante. E todas as minhas ocupações também. Alguma dúvida? Então, vamos seguir. No chat não tem nada. Tá claro. Então, vamos agora para os 3 reinos. Trindade universal, Deus, Espírito e matéria, o fluido cósmico universal. Aí tem os 3 reinos. Os pressupostos espíritas, que Deus criou os espíritos. E os espíritos simples e ignorantes foram criados por Deus, com a determinação de nos tornarmos perfeitos. Então, a nossa escadinha está lá, vamos chegar lá à perfeição. O progresso é sempre compulsório. Podemos estacionar por algum tempo, mas a vida nos impulsiona para o desenvolvimento interior. Então, podemos estacionar, não conseguimos fazer todos aqueles compromissos que fizemos? Pode, mas a gente, na próxima encarnação, a gente consegue. E aí, espera só um pouquinho, deixa eu diminuir aqui. 2 grandes classes. Seres orgânicos são os que trazem em si mesmo uma fonte de atividade íntima que lhes dá vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriados às necessidades de sua conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Luzia, colocar o Richard Gere é covardia, né?
Nem fale, viu? A Yara e eu, a gente conversou outro dia sobre ele. Com todo respeito. Com certeza. Não é? Ele é bonito por fora e por dentro, viu, Ki? Pessoa que faz muitas coisas boas. E os seres inorgânicos são os que não possuem vitalidade nem movimentos próprios, sendo formados apenas pela agregação da matéria, os minerais, a água, o ar e etc. Então, vem o espiritual, o mineral, o vegetal, o animal, o hominal e o angelical. Ai, desculpa. Vou tomar aqui. Nossa. E aí vem o princípio inteligente. Vamos começar do começo. Deus criou o princípio inteligente destinado a realizar, através da evolução, a assimilação do conhecimento, chegando ao discernimento e à razão na fase hominal. Quando, então, passa a ser denominado espírito, posto que já se reveste de características especiais. O princípio inteligente estagia em todos os reinos, começando no mineral e indo até o hominal, extraindo de cada um deles os subsídios necessários para a evolução. O espírito é o princípio inteligente do universo. Então, aqui, quando ele fala assim, extraindo de cada um deles os subsídios necessários, ou seja, quando a gente estava falando de ocupação e missão, eu falei que é importante a gente ter todos os conhecimentos para poder evoluir e se tornar um espírito crístico, um ser perfeito, não é isso? Da natureza, desde o início, a gente vai pegando um pouquinho de cada um. É importante que se extraia de cada um, porque vai fazer a composição do todo. O princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza e se elabora pelos diversos graus dos reinos da natureza. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente e os corpos do princípio material. E a evolução através dos diversos reinos. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. É o Leon Denis. Em cada uma dessas fases, existe uma zona intermediária, como se pode verificar nos estudos científicos. Constituído, aí a gente vai entrar agora no reino mineral. Ele é constituído de matéria inerte, é uma força mecânica, não tem vitalidade, formada apenas pela agregação da matéria, e a característica básica é a atração. E a forma intermediária, no caso, só esse primeiro slide, o segundo a gente vai ver quando for passar do reino vegetal ao animal. O vírus é a transição entre o reino mineral e o vegetal. Os vírus precisam parasitar outras células porque não se multiplicam sozinhos. Podem ser cristalizados e depois voltar à atividade. Então, esse é o intermediário entre o reino mineral e o vegetal. Entrando aqui no vegetal. Manifestações avançadas, compostos de matéria inerte, são dotados de vitalidade, vida orgânica, não pensam, não têm percepções, não têm sensação de dor. Aí vocês vão falar, não, mas eu falo com a minha plantinha, ela me responde. Será que isso acontece? Vamos ver por que acontece. E se acontece. Não tem vontade, não tem consciência de si mesma. Possui instinto natural e cego. Instinto de conservação é mecânico. E a sua característica básica é a sensação.
Como entender que algumas plantas denotam grande sensibilidade e uma certa espécie de vontade? Isso acontece. São uma transição entre o vegetal e o animal, mas não têm vontade própria, porque elas não pensam. Está no Livro dos Espíritos. Kardec ficou na dúvida também. Aí ele pergunta: haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de comunicação que as levem a procurar os que lhe possa ser útil e evitar o que lhes possa ser nocivo? Então, será que isso as plantas conseguem fazer? Há uma espécie de instinto puramente mecânico. Eles não são animais ainda, então eles estão naquele processo de passagem intermediária. Então, o instinto ele ainda é puramente mecânico. No Livro dos Espíritos também. Existe uma força observada pelos botânicos que atrai as plantas, mas não indica vontade, elas não pensam. Algumas plantas, porém, apresentam movimentos que indicam não apenas sensibilidade, mas algo como vontade. Não é vontade, é a sensibilidade. Como nos exemplos. Aí tem essas plantas, que a sensitiva é a dioneia. Existem plantas, como a sensitiva é a dioneia, que denotam a transição entre a natureza vegetal e a natureza animal. Elas estão no intermediário. Não significam que pensam, apenas uma forma intermediária entre o vegetal e o animal. Tudo em natureza é transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra. E, no entanto, todas se prendem umas às outras. Elas não estão ligadas, elas não se assemelham, mas elas estão ligadas no processo evolutivo delas também. Alguma dúvida? Eu tenho. Elaine. Oi, Elaine, fale. É o seguinte, como é que se explica esses processos que as pessoas às vezes fazem alguns testes, colocando duas plantas iguais, tá? E às vezes no mesmo ambiente, porém a gente vê que eles fizeram testes, uma você falando só coisas ruins, palavras ruins, e outra só você falando coisas boas e bonitas. E aquela que você disse coisas bonitas, ela cresce e fica bonita, florida, e aquela outra vai ficando e vai murchando. Então, qual é a característica básica do vegetal? Não é a sensação? Sim. Então, é a sensação, é a energia. Elas têm energia, elas recebem energia. E elas sentem. Elas não pensam, mas elas sentem. Ah, então, tá, entendi. Eu acredito que seja isso. Yara, quer complementar alguma coisa? Não, é isso mesmo. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir um Globo Repórter, que mostra que a planta, essa toda verdinha, como é que ela chama? Que é sensitiva. Quando você jogava ela no chão, as folhas fechavam. Isso, exatamente. É assim, quando você tocava nela, a folha fechava. Isso. Até que, de tanto simular o movimento, a planta entendeu que não precisava fechar mais, que ela não estava sendo afetada. Então, existe aí um início de sensibilidade. É o momento de transição dessa planta do reino vegetal. É isso mesmo. É isso. Obrigada pela explicação. E aí a forma intermediária entre o vegetal e o animal é a euglena, e um protozoário que pode se alimentar capturando partículas de alimento ou fazendo fotossíntese com as plantas. E aí vamos para o reino animal. Matéria, vitalidade, inteligência instintiva, consciência de sua existência, consciência de sua individualidade,
pensamento é fragmentado e existe a comunicação. Não há criatividade. Livre-arbítrio, que é uma liberdade restrita aos atos da vida material. Característica básica, elaboração do instinto. Então, gente, ai, mas o meu cachorrinho, mas o meu gatinho, não há criatividade, gente. Os animais constituídos de matéria inerte, dotados de vitalidade, têm uma espécie de inteligência instintiva limitada, cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfação às suas necessidades físicas e prover a conservação. Às vezes dá umas travadas aqui, gente. Os animais possuem algum princípio independente da matéria que lhes sobreviva ao corpo, semelhante à alma? Será que existe uma certa alma? Então, vamos ver qual é a resposta dos espíritos. Sim, mas uma alma inferior à do homem. Ele já passou do reino mineral, vegetal, ele está no animal, ele está evoluindo, ele está pegando todas as informações de todos os reinos e está ampliando. E entre a alma dos animais e dos homens, há uma distância semelhante à existência entre a alma do homem e Deus. Então, a gente imagina que tem uma distância bem grande. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Então, vamos ver o que os espíritos respondem. Conserva a sua individualidade quanto à consciência do seu eu. Não, do seu eu não. Ele conserva a individualidade, mas a consciência do seu eu ele não mantém. Mas a vida inteligente lhe permanece em estado latente, até esse processo de evolução para o outro reino. O Livro dos Espíritos também. Então, vamos para a sexta e última enquete. Os animais têm livre-arbítrio? Interromper. Compartilhar resultados. Interromper. Aqui. Iniciar. Vamos lá. Está travando demais. Está cortando o tempo todo. Ah, é mesmo? Puxa vida. Quem falou? Eu acho que foi a Patrícia, né, que falou que está travando. O meu está normal. Normal? Não sei quem falou que está travando. Pode ser a sua internet. Travando direto. Pode você está normal, Yara? Está normal. Normal, dá para ouvir normal. É, para mim também. Deixa eu ver, faltam 2. Bom, vou encerrar aqui. Está faltando 2, mas eu vou encerrar. Compartilhar resultado. Os animais têm livre-arbítrio. 10 responderam sim e 13 responderam não. Então, vamos ver o que os espíritos responderam. Não, gente. Não tem livre-arbítrio, mas tem liberdade de ação, limitada e restrita ao mundo material. Então, o livre-arbítrio que a gente sabe, que a gente tem consciência, eles não têm, porque está ligado só ao mundo material. Os animais agem apenas por instinto? É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vedes que muitos agem com uma vontade determinada? É inteligência, porém limitada.
Então, o Kardec pergunta, os animais agem apenas por instinto? É bem verdade, respondendo os espíritos. É bem verdade que o instinto domina a maioria dos animais. Mas aí ele volta a perguntar, mas não vedes que muitos agem com uma vontade determinada? Aí ele fala, é inteligência, porém limitada. Então, eles estão no processo de passar para o reino nominal. Além do instinto, não há como negar a alguns animais atos combinados que expressam uma vontade de agir, num sentido determinado e de acordo com as circunstâncias. Então, nisso me fez lembrar aqueles Globos Repórter de animais, que a gente via grupos de animais, de leões, que eles se juntam para poder cercar aqueles outros animais que eles querem caçar. Então, eles mandam o WhatsApp? Não mandam. Como é que é feita essa comunicação? É uma comunicação que existe entre eles, né? Que eles fazem justamente para conseguir o objetivo deles, que é a alimentação, né? Que é o objetivo sempre relacionado ao plano material, né? A sua subsistência, a sua conservação. Há neles uma espécie de inteligência, cujo exercício é mais exclusivamente concentrado sobre os meios de se satisfazerem suas necessidades físicas e proverem a sua conservação. Então, eles fazem sempre com esses dois objetivos, as necessidades físicas e a conservação. E isso parece que é um livre-arbítrio, mas não é. Entre eles não há nenhuma criação, nenhum melhoramento, qualquer que seja a arte com que executem seus trabalhos. Fazem hoje o que faziam antigamente, nem melhor, nem pior. É o instinto. Os animais, eles têm alma? Sim. Um princípio que sobrevive ao corpo. Eles estão passando já para o reino nominal. Opa, esqueci de ler aqui. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. O reino animal é a última etapa em que o princípio inteligente estagia em busca de sua individualização. Agora vamos entrar no elo perdido, e só para lembrar que depois eu tenho um videozinho que eu não coloquei aqui na aula, eu vou colocar depois, porque ele tem uma duração de 9 minutos, que o Divaldo ele explica um pouco mais aprofundado sobre o elo perdido. Não é só um áudio, é pelo YouTube, mas não aparece ele falando, é só ele explicando, tá? É interessante vocês assistirem, porque complementa a explicação. Elo perdido seria uma espécie intermediário entre o macaco e o homem Pithecanthropus erectus. É a transição do reino animal para o homem. Elo é o elemento intermediário que liga duas partes de um determinado sistema. A ausência de elos nessa transição deve-se à evolução que se processa também fora da matéria. Aí o Emmanuel, em A Caminho da Luz, ele fala sobre a grande transição. Então, eu peguei só um trechinho pequenininho. Os séculos correram o seu velário de experiências penosas sob a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos. Velário quer dizer todo. Até que um dia, as hostes dos invisíveis operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos, nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Características principais desse reino. Então, do reino nominal. Tudo das plantas e animais. Então,
fomos pegando todas as partes importantes de cada reino. Fomos evoluindo durante esse processo todo. Então, nós somos uma conjunção de todas aquelas características. Bagagem de aprendizado de outros reinos. Por que a gente passou por todo aquele processo? Porque era importante para compor onde nós estamos agora. Inteligência especial, discernimento e responsabilidade. Pelo menos é o que devíamos ter, né? Inteligência especial, discernimento e responsabilidade. Consciência do seu futuro, percepção das coisas extramateriais. Então, eu consigo entender, através da minha inteligência, do meu aprendizado dos outros reinos, que existe mais alguma coisa. É o conhecimento de Deus, pensamento contínuo, razão, o livre-arbítrio real e a responsabilidade moral. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Isso no vídeo do Divaldo ele vai explicar também. O período de humanidade começa em mundos mais primitivos, porém não é regra absoluta. Então, não é tudo fechado. Existem situações em que nós vamos encarnar aqui ou em outros mundos. Depende do que é necessário para nós e para o processo geral do universo. Não esqueçamos disso. O que torna o homem superior aos animais são os atributos intelectuais e morais, que os animais não têm a inteligência nem a moral, é só instinto e conservação. E a intuição da existência de Deus. Os animais não têm isso, e nós sim. Após a morte, o homem não pode lembrar de suas existências anteriores à vida de espírito. E aí, relembrando, então, no mineral, são as primeiras versões do mundo, a observação, a novidade total. E a atração, que é a característica básica do reino mineral. No vegetal, é o valor do tempo, do germinar ao amadurecimento, é a sensação frio e calor, e a sensação e a característica básica é a sensação. No reino animal, é o desenvolvimento do instinto, vivências em grupo, que isso nós trazemos para o hominal, que é muito importante. A autodefesa, a autoconservação e a característica básica, que é o instinto. E no hominal, é o raciocínio e a razão. É a fraternidade, é a caridade, é a liberdade, é o amor. E a característica básica é a razão. Alguma dúvida? Yara, fiquei confusa agora. Os animais, eles reencarnam? Ou, por exemplo, um cachorrinho, ele vem como cachorrinho e depois o que acontece com ele? Ele vai progredir, ele vai... É o elo perdido. É o elo perdido. Esse pulo do animal para o hominal é o elo perdido, que é ter esse processo de evolução. A gente não sabe exatamente, não está claro na doutrina como é que passa, como é que é. Lembra que falou que do animal para o hominal existe uma diferença de distância que eu falei no anterior? Yara, ligou o microfone, quer complementar? Quero. Até o animal a gente desenvolveu sensação, desenvolveu instinto. Então, essas coisas ficaram gravadas no nosso perispírito, no nosso hardware, vamos dizer assim. Quando a gente vai passar para o hominal, está faltando um pedaço da história que não foi permitido ser divulgado de certa forma. Por quê? Porque nós não teríamos condições de entender. Porém, quando os animais estão no limite dessa mudança,
por exemplo, animais que a gente fala, eles parecem gente, o gato, o cachorro, o burro, né? O elefante. A gente acha que esses animais são inteligentes, que eles já têm um sexto sentido, vamos dizer assim. Quando eles chegam nesse nível, eles vão para um mundo específico para se transformar, para começar a ganhar características físicas do reino hominal, para só depois se transformar. Este processo, neste mundo que é chamado ad hoc, que significa para isso, este processo a gente não tem detalhamento dele nos livros da doutrina e nem na história como um todo. É um mistério que ainda não foi desvendado, mas não foi desvendado porque nós não temos condições de compreender esta transformação de instinto para razão. Não é simples assim. Esses animais, quando chegam num nível como o cachorro, o gato e tal, eles que a gente percebe que eles são diferentes dos outros animaizinhos, é porque eles já vão se direcionar para o reino hominal. Só que eles estão quadrúpedes, às vezes, né? Como é que eles vão se transformar em homem? Existe um processo de transformação num mundo específico para isso. É um mundo à parte? Não. Nada é à parte da criação, mas é um mundo com pessoas, espíritos específicos para cuidar deste processo. E esse mundo se chama ad hoc. É o mundo ad hoc? É o mundo ad hoc. Ad hoc. A gente fala ad hoc, é ADHOC, ad hoc, para isso. Específico para isso. Tá bom? Ficou mais claro, gente? Ficou. Né? Não é um mundo que nem a gente vai assistir em desenho animado, que você vê o bichinho ficando de pé e virando gente. Não é tão simples assim, é um processo. E esse processo a gente não tem o detalhamento dele para passar para vocês. Apenas essa informação que eu acabei de dar. Ficou claro? Lu, ajudei? Opa, nossa! Mais alguma coisa? Não, né? Então, vamos seguir. Se ficou dúvida, depois vocês perguntem. Isso. Na verdade, o tema da aula já terminou, eu só coloquei uma historinha aqui. Vamos lá. Curiosa seleção de obreiros. O homem saiu a recrutar pessoas para a realização de um trabalho importante. Procurou jovens. Muitos disseram que não tinha experiência nem vocação para o serviço. Senhores de meia idade alegaram compromissos inadiáveis. Alguns velhos discorreram sobre dificuldades de locomoção, raciocínio lento ou doenças que reclamavam repouso. Disse o homem: que farei? E teve uma ideia. Contratou músicos e postou-se na esquina de uma praça movimentada. Ao som de tamborins, pandeiros, reco-reco e cuícas, não tardou o enorme ajuntamento de pessoas de todas as idades. Era gostoso de se ver, cantavam, pulavam, frenéticos. Todos queriam mostrar a boa forma e brincar de verdade, a mais valer, com o máximo empenho. Depois de algum tempo, dispensou os músicos e começou a falar sobre assuntos cívicos, deveres para a família, a pátria, a humanidade, coisas dessa grandeza. Como previra, notou que poucos ficaram ouvindo, muitos se foram. Continuou falando sobre moral e retidão de caráter, vigília religiosa e ensinos evangélicos. Aí a situação piorou. E não demorou a perceber pequena plateia ao seu redor. Finalmente, conclamou a reduzida assembleia. Agora preciso de operários, de gente para trabalhar. Quem se habilita?
Ficaram 5 jovens, 2 senhoras e um homem de meia idade e 2 velhos. Levantando as mãos para o céu, o recrutador orou jubiloso. Graças te dou, meu Pai, por me teres concedido esta pequena multidão excelente. Um erudito desses bem tolos que a tudo assistia, compadecido, aproximou-se dele e, colocando a mão sobre seu ombro, lhe disse: Pobre homem, perdeste uma multidão e ainda rendes graças? Havia mais de 1000 pessoas aqui. Ah, meu irmão, disse o homem, é porque tu não sabes. Cada um dos que ficaram vale por 1000 dos que se foram. E nós? Em que condição de obreiros nos situamos quando o Pai nos solicita o auxílio na tarefa de evangelizar? É uma história da Revista Espírita. Então, a gente falou sobre ocupações, sobre missões. Então, aonde que a gente está nesse caminho? Será que a gente vai dar a mão para Jesus para seguir em frente no nosso processo evolutivo e dando exemplo, evangelizando, ensinando, compartilhando, sendo caridosos, né? E aí agradeço pela participação de todos e vamos seguir Jesus. Interromper aqui o compartilhamento. Passa o Instagram de Jesus para a gente seguir. Tô dentro, tô dentro. É isso aí, gente. Vocês entenderam sobre o mundo ad hoc? Conseguiu entender? Parece um pouco complicado. A gente vai falar um pouquinho mais disso na próxima aula. Eu ainda fiquei com dúvida, tenho dúvidas, mas eu acho que o tempo vai nos dizer, né? Não, vai ficando mais fácil, sabe, Vivi? Conforme a gente vai explicando. Porque é só a gente imaginar como é que as coisas foram evoluindo na forma delas. Então, o mineral, ele tem aquela forma. Né? Isso. Aí o mineral passou para o vegetal, que tem uma outra forma e já tem sensações. Sim. Aí, do vegetal, eu vou para o animal. No animal, eu mudo de sensação para instinto. E de instinto, eu vou mudar para razão. Para mudar de instinto para razão, além de eu ter trazido comigo toda essa bagagem de estudo, de vivência nos outros reinos, eu tenho que passar por um processo. Primeiro, físico, e depois de fala, de movimento, de função. Seria o psíquico, né? Seria o mental, né? No vídeo, psíquico interior, o Divaldo, né? O Divaldo, ele explica, porque ele usa o livro Caminho da Luz, que fala também sobre esse processo. Então, ele explica que tem que ser alguma coisa perispiritual também, que é o nosso perispírito, ele tem que se transformar. Então, essa transformação, essa mudança é que não é clara, né? Mas da mesma forma que não foi claro, durante muito tempo, a transformação, o processo intermediário entre o mineral e o vegetal. Isso aí foi descoberto através da ciência, a capacidade do homem de descobrir. Então, como nós ainda não temos essa capacidade de descobrir, estamos nesse processo. Quantas coisas nós descobrimos? Gente, isso de dar aula online, onde que a gente imaginou isso há anos atrás? Né? Então, nós estamos evoluindo. Então, essa explicação, para nos deixar satisfeitas, né? Porque a gente sempre quer a coisa muito clara, né? Então, para ter essa clareza de informação, a gente não tem essa capacidade de compreensão ainda. Ainda não. Vai chegar o momento que as pessoas vão saber e vão falar, nossa, como é que eles não sabiam disso? É tão óbvio. Nossa, como, né? Então, é exatamente isso, né? Então, eu queria fazer um ganchinho. O que vocês acham que evolui? O espírito. O espírito evolui, mas
Para ele chegar a ser espírito, acontece uma coisa com ele desde lá do começo, que chama princípio inteligente. Então, não quer dizer que a Yara já foi um mineral, um vegetal, mas o princípio inteligente que habitava aquele mineral, que passou para a habitar um vegetal, isto é um processo de evolução do princípio inteligente, até tornar-se um espírito. E o espírito também continua evoluindo. Oi? Não, desculpa, pode acabar de falar. Tá. E o espírito continua evoluindo até a angelitude, até se chegar à perfeição, que é o objetivo de Deus para cada um de nós. É um processo maravilhoso. Se a gente parar para analisar desde que a gente era um átomozinho bem pequenininho, toda esta evolução é magnífica. Só um ser como Deus podia fazer um processo desse existir. E com que objetivo? Que a gente fosse perfeito. Para sermos perfeitos, a gente tem que aprender muito, tanto moral como espiritualmente. Tudo bem? Esse aprendizado é através das ocupações e missões que a gente tem aí para... Exato. Essa sua fala, Yara... Desculpa, é a Cida. Essa sua fala, Yara, ela foi show. Porque, assim, é difícil essa aula. A Luzia foi maravilhosa. É uma aula difícil porque fala de coisas que a gente, assim, sabe através da ciência, porque a gente, né, quem estudou, enfim, né, principalmente quem está, né, nessa área de humanas, né, e médica, enfim, estuda essa questão da evolução, dos seres e tudo mais. Mas pelo lado espiritual, porque assim, quando você olha o livro dos espíritos, eu estou lendo o livro dos espíritos todinho, todas as questões, né? Estou retomando para ir, porque agora a gente olha com outro olhar a partir das aulas de vocês e tudo, né? Exato. Então, lá fala que o espírito, ele foi criado simples e ignorante. Né? Então, você falou tudo, quer dizer, o princípio inteligente não significa que o espírito da Yara, o espírito da Luzia, o espírito da Cida, era lá a pedrinha, né? Isso. Não, significa que quando o espírito foi criado por Deus, ele já tinha passado por uma série de coisas que carrega esse princípio inteligente de Deus. A gente, por exemplo, já não precisa mais aprender a fazer xixi, a comer, a abrir e fechar os olhos. A gente já faz isso automaticamente. Onde a gente aprendeu tudo isso? Lá atrás. E fica tudo registrado no nosso perispírito, que nos acompanha junto com o nosso espírito até o término da nossa existência como espírito. Né? Na verdade, não acaba, né? Na verdade, não acaba. E o que a gente vai ver na próxima aula é uma coisa que se chama elementais. Yara, você falou uma coisa agora que me suscitou uma questão. Quando você tem uma pessoa que sofre um acidente, tem um derrame, uma paralisia, que tem uma perda dos movimentos e ela precisa reaprender a comer, reaprender a falar, reaprender essas coisas. Quer dizer que assim, essa doença também atacou o perispírito, porque se está na memória do perispírito, sempre, né? Sempre. Não existe nenhuma doença que não afete o nosso perispírito. Por isso que é importante a gente estudar e tratar em paralelo. Por isso que é importante a ciência estudar o ser como físico, espiritual e moral. Por quê? Porque através dessa cognição de informações, eu começo a descobrir doenças que a ciência sozinha não consegue descobrir. Então, você através desse estudo, muitas obsessões, muitas internações em manicômios seriam eliminadas. Vocês vão ver isso ao longo do estudo. Isso já li sobre isso. Eu tenho doença autoimune, né? Desculpa. Você tem a doença autoimune porque você tem algum resgate.
Não, eu vou contar para você que uma sensitiva, uma pessoa que é 1 ano e meio antes de aparecer qualquer coisa, ela falou de todos os pontos que eu estava com problema. Nossa, você está muito mal. Eu saí de lá dando risada. Era uma energização que ela fazia, né? E eu saí de lá dando risada. Estava ótima, fazendo ginástica, tudo perfeito. Imagina, ela falou que eu estava muito doente, que minha perna estava horrível, que meu joelho, meu Deus, assim, ficando drástico. Ela é louca. Né? Você já saiu de lá contratando o velório. Pois é, ela precisava ir para o hospital e ficar lá aguardando. E não então, é que daí 1 ano e meio aconteceu tudo que ela falou. Ou seja, ela já estava conseguindo perceber via perispírito, né? o que não tinha aflorado. Hoje, já existem hospitais hoje no mundo todo, porque até pouco tempo atrás não se falava nem em espiritismo em outros países. A gente não ouvia falar de espiritismo em outros países. Hoje já existem 75 países ou mais estudando a doutrina espírita. Fora isso, existem hospitais de grande porte, hospitais importantes da cidade de São Paulo, que trabalham terapias alternativas porque descobriram que isso cura, que isso faz a pessoa sair do hospital antes, menos gasto para o hospital, mais eficiência no tratamento. Então, é importante, porque quando a gente estuda perispírito, o que a gente vê no perispírito? A gente sabe que ele é a parte que liga o corpo ao espírito, mas ele não é só isso. Ele é o fio condutor que traz as emoções, sensações do ambiente para o corpo físico, que transmite através dele para o espírito. E é ele que traz todas as informações que o espírito quer que o corpo físico execute. Por isso que é feito todo um trabalho no Ministério da Reencarnação. É de lá que parte a informação e que vem para o corpo físico através do fio condutor chamado perispírito. Então, é muita coisa. A gente não aprende de cara, a gente aprende quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda. Então, estudem, dediquem-se, é importantíssimo. A gente saber essas coisas nos ajuda a nos conhecer, a mudar a nossa história de vida. Poxa vida, eu descobri hoje que se eu fizesse tal coisa, eu eliminaria tantas coisas. É um milagre, gente. Isso sim é um milagre, a gente saber da misericórdia de Deus para nós. Isso é milagre. Então, que a gente comece a perceber a importância do estudo para a gente, a importância da gente se conhecer através desse estudo. Vocês já devem estar muito diferentes desde que vocês entraram. Hoje vocês já devem encarar problemas de formas bem diferentes do que quando vocês começaram. Ou não? Sim. É isso. Eu sou muito faladeira, Luzia, você tem que me cortar. Eu adoro. Sou muito faladeira. Adoro. E o legal eu vou falar de novo, que é importante, são as dúvidas que vocês trazem, e assim a gente vai compartilhando, e às vezes é uma dúvida que a gente também tem, que vai atrás, e assim vai, né? É importante essa troca. Né? Importante a participação de educadoras. Todos. Estamos educadoras. Exato, Tá bom? Então, beleza, participem da aula sim. Vamos, obrigada, então. Gente. As vibrações é a Paula. Cadê a Paula? Paulinha? Oi, achei. Eu queria só fazer uma pergunta. A Tati tinha colocado no bate-papo alguém que ela queria que a gente fizesse vibração, mas a minha internet caiu várias vezes durante a aula e eu perdi o nome da pessoa. Foi a Tati. Quem que pediu? A Paty? A Tati. A Tati. Você quer anotar? Eu posso te falar. Você quer? Pode falar. José Mendes da Silva Sobrinho, que desencarnou. Hoje, né? Tati, depois ela caiu.
Tati. Da Silva Sobrinho? Sobrinho. Isso. Mais ninguém? José Mendes da Silva Sobrinho, Tem mais alguém? Pode falar agora para Paulo. Olha, agora viu, Fabiane e Roger? Esse momento final das vibrações, a gente coloca alguma intenção, alguém que está precisando de alguma prece especial, tá bom? Aí vocês podem ou colocar no bate-papo ou falar agora no final. E, Tati, eu vou pedir para você me passar depois. A data é hoje, né, do falecimento? A data foi hoje. Foi hoje, sim. Então, ele estava bem doente. Ok, passa para mim no meu WhatsApp para o trabalho de sexta-feira, o nome completo, a data de hoje, porque eu até lá vou acabar esquecendo, e a doença, a causa do falecimento. Tá, dá para colocar agora o nome do meu marido, pensando em tudo aquilo que a gente já falou da outra vez? Claro. Pode falar. Que a Paula anota. Gerson de Arruda Júnior. Gerson de Arruda Júnior. Tá, ok. Obrigada, Paula. Uma coisa que eu vou pedir para vocês que ajuda, como a gente passa para vocês quem vai fazer as tarefas da próxima aula, vocês já vejam quem vai fazer a vibração e já passem para a pessoa ao longo da semana, porque aí ela já traz para a aula escrito, fica fácil para ela, fica fácil para a gente. E como aconteceu hoje, vocês passem antes de começar a aula, tá bom? Isso ajuda bastante. Ela passou, mas é que caiu. Não, eu vi, mas eu digo assim, passar no WhatsApp, né? Passar no WhatsApp facilita mais. Tá. No grupo, tá ok, entendi. Ok. Gente, eu vou falar de novo. Desculpa, Lu. Eu falei para a Tati passar para mim o nome. O meu trabalho se chama O Consolador. E ele cuida de pessoas que fizeram a passagem e dos seus familiares que estão sofrendo. Então, se vocês tiverem alguém querido, que vocês querem passar o nome, passem no meu WhatsApp pessoal, o nome da pessoa, a data do desencarne e a causa, tá bom? Isso vale para qualquer um de vocês, tá? Tem um aluninho caçulinha aí. Ó, tem um aluninho bonitão. Tudo ali. Tudo bem? E o Paulo vai fazer, então, a prece final, né, Paulo? Isso, eu vou fazer. Então tá, então eu vou começar e aí depois eu já passo para Paula para ela fazer as vibrações. Então, hoje é pauleira, hein? Posso só fazer uma pergunta, perdão, Luzia? Não, só rapidinho para a Yara. Não, só para depois não incomodar no WhatsApp dela. Não tem problema. Ainda não veio o resultado desse último questionário, né? Veio. Eu liberei antes da aula. Eu recebi. Então... Eu recebi também. Quem não recebeu? Eu não recebi. Eu recebi. Não? Foi a primeira vez. Eu recebi. Eu recebi. Eu vou passar para as senhoritas. Vou ver se acontecer algum problema. Pode ser o e-mail de vocês. Para mim não precisa, eu recebi, viu? Ok, Vivi. Ok. Obrigada. Tá bom, o meu não está nem no lixo, nem no spam. Não recebi, não. Ok, tá. Eu vou olhar lá. Desculpa, vou olhar. Tá. Pronto, Lu. Desculpa aí. Imagine. Então, vamos com essa alegria no coração, dessa reunião, dessa aula, desse encontro, pelos ensinamentos de Jesus, agradecendo por essa oportunidade bendita de estarmos aqui, sempre com a mente aberta, com o coração cheio de vontade de melhorar, agradecendo por essa oportunidade e pela espiritualidade também. Vamos envolver a Paula, que fará as vibrações, e o Paulo, que fará por nós a prece final. Graças a Deus e graças a Jesus. Vibrar é um ato de amor. Então, agora, depois de muito recebermos, vamos elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus e à espiritualidade maior, e para que possamos praticar o ensinamento do Mestre de amor ao próximo. E vamos emanar nossas mais sinceras vibrações de saúde, paz, amor e equilíbrio. Começamos vibrando para os nossos irmãos enfermos que se encontram acamados e em tratamento, para que consigam suportar as suas dores e que, na medida do seu merecimento, possam ser curados. Vibremos.
Que nossas vibrações também possam ser espargidas sobre todos aqueles que se encontram desabrigados e ao relento, para que a misericórdia do acolhimento lhes acolha e que eles consigam ter a oportunidade de recomeçar suas vidas em lugares seguros e abrigados. Vibremos. Agora, vamos vibrar por todos os nossos irmãos dependentes químicos do álcool, para que eles entendam que estão doentes, aceitem e consigam um tratamento adequado para que eles saiam do vício. Vibremos. Vamos vibrar também para os nossos irmãos ucranianos que perderam suas casas, suas cidades, seus parentes. Que a espiritualidade maior os conforte e oriente, e que os mesmos também possam ser acolhidos em outros lugares em segurança, para também recomeçarem as suas vidas. Vibremos. Vibremos também para todos os lares em desarmonia, onde haja discórdia, discussão, briga, para que esses encontrem o equilíbrio. Vibremos. E, por fim, vibremos amorosamente nossas melhores vibrações de equilíbrio, entendimento para José Mendes da Silva Sobrinho, que desencarnou hoje, e vibração de consolo para todos os seus familiares. Vibremos. Vibremos também para o irmão Gerson de Arruda Júnior. Vibrações de saúde e harmonia. Vibremos. Na certeza que nossas vibrações alcancem nossos irmãos, agradecemos a oportunidade da prática do amor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agradecemos mais uma vez ao Senhor Deus por todas as graças que nos foram enviadas nesse momento de aprendizado. Obrigado, Mestre Jesus, pelos teus mensageiros de luz que nos enviastes para nos socorrer dos males e nos orientar em nossos caminhos. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos ensinado que, através da prece, recebemos o alimento necessário para a nossa sobrevivência espiritual e que, com a ajuda recebida, poderemos chegar ao Pai pelo único caminho da salvação, que é o teu. Obrigado, Jesus. Aos irmãos de luz, guias e protetores, nosso agradecimento por todo o bem que nos fizeram e que o Senhor Jesus os ilumine cada vez mais. Que juntos um dia, reunidos na glória de Deus Pai, rendamos os devidos louvores ao nosso meigo Senhor Jesus, que tanto tem feito por nós. Graças a Deus, graças a Jesus. E assim seja, né, gente? Uma ótima